alunos e alunas, como vocês estão? Espero que estejam todos bons. Hoje, nós tivemos a aula no Google Meet com o livro de Ciências Buriti do 5º ano, que todos vocês têm o livro. E eu solicitei que vocês abrissem na página 16 e 17. No Google Meet hoje nós tivemos aula. E tia Cristiane vai repetir aqui, porque muitas crianças, ou seja, muitos alunos, não acompanharam, não conseguiram entrar no Google Meet para poder assistir a aula, ficaram uns sem assistirem, né? Então, aí hoje nós vamos falarmos sobre ciências, a disciplina de ciência, e vamos falar sobre a propriedade física dos materiais. A propriedade física dos materiais. Sabemos nós que para nós desenvolvermos as nossas atividades, nós necessitamos, dos materiais. E na natureza, nós vamos encontrarmos materiais artificiais, que são materiais artificiais e materiais naturais. Se vocês olharem ao redor de vocês aí vão perceber que vocês têm muitos materiais ao redor de vocês. Por exemplo, nesse exato momento, vocês estão sentados em uma cadeira, estão utilizando, pode ser que eu estou utilizando uma mesa, estou utilizando, que eu utilizei o notebook para dar aula para vocês no Google Meet, e aqui tem outros materiais. Esses materiais aqui são chamados de materiais artificiais. Por que são chamados de materiais artificiais? Porque eles foram fabricados pelo ser humano, igual a cadeira, a mesa, o notebook, ele foi fabricado pelo ser humano. E o que são materiais naturais? Materiais naturais são aqueles que nós encontramos na natureza, Como na aula, lá no Google Meet, disseram, tia, as frutas, sim, são naturais. As verduras, As plantas, elas são naturais. Agora nós vamos falar que cada material, ela tem a sua propriedade, ela tem a sua característica. E uma das características, das propriedades dos materiais que nós vamos falarmos, que está aí no livro de vocês, na página 16, é sobre a densidade. O que é isso, densidade? Olhem aí que no livro de vocês têm aí duas balanças, uma com algodão e uma com ímã, que dá para vocês verem aqui na minha mão. Se nós olharmos aqui e prestarmos atenção, eu vou perguntar para vocês, qual é a mão em que tem mais volume? Vocês vão me dizer que é a do algodão, E a que tem menos volume é do ímã. Sim, porque a do algodão parece que ele tem mais, E do ímã, tão pequenininho, Mas os dois têm a mesma densidade. Olha aí na balancinha que está no livro de vocês. Eles têm a mesma densidade. Eles vão pesar 100 gramas, Tem a mesma densidade. Outro exemplo que eu vou dar sobre densidade para vocês, Aqui eu tenho uma vasilha com água. Vou ter um EVA, ou seja, um emborrachado, que poderia ser também uma bolinha de plástico. Se eu colocar ele dentro da água, ele vai o quê? Esse emborrachado vai flutuar. Ele é menos denso do que a água. E se eu jogar o ímã que eu estava com ele na mão, ele vai o quê? Afundar. Então, o ímã é mais denso do que a água, porque ele afundou. Isso é exemplo de densidade também. Agora nós vamos falarmos sobre resistência ou tenacidade.
tenacidade. O que é isso, resistência ou tenacidade? Resistência é a capacidade que os materiais têm. Tem uns frágeis que quebram com facilidade e tem outros que são duros, que quebram com menos facilidade. Ó, igual a madeira, ó, esse pauzinho aqui, ó. Consegui quebrar ele com maior facilidade. Ao contrário do prego. O prego eu não vou conseguir quebrar com maior facilidade, ó. Não vou conseguir. Então, isso é um exemplo de quê? De resistência ou tenacidade. Vamos falarmos agora sobre outra propriedade, que é sobre o elasticidade. O que é elasticidade? É a capacidade que os materiais têm de se esticarem e voltarem ao seu tamanho normal sem se deformar. Ou seja, olha, o elástico. Se eu esticar ele, ó, olha o tamanho que ele ficou. Mas se eu, ó, ele voltou ao seu tamanho de origem, ao seu tamanho normal. Ao contrário do fio. Olha o fio aqui. O fio eu vou esticar ele, ó. Eu estico, ele não vai esticar. Ele vai ficar do mesmo tamanho, então ele não tem a capacidade de quê? De se esticar. Ele não possui elasticidade. Assim também vou dar outro exemplo para vocês. O estilingue que os meninos usam é de borracha. Quando eles esticam o estilingue, ele possui uma elasticidade. Depois ele retorna ao tamanho normal. Então, esses são exemplos de elasticidade, que são uma das propriedades dos materiais. Nós vamos falar também sobre o magnetismo. Magnetismo. O que é isso? Alguns materiais possuem magnetismo, como o ímã, ó. O ímã. Eu tenho aqui o ímã, se eu juntar, ó, ele tem a capacidade de atrair um outro material, porque ele possui magnetismo. Se eu colocar aqui, ó o prego, tá na minha mão. Se eu colocar aqui, ele vai atrair o prego, ó. Atrair o prego. Só que ele não possui magnetismo para atrair objetos de plástico, material de plástico. Aqui, ó. Ele não atrai. Ele só vai atrair material de metal ou alumínio, ó. Então, magnetismo é a capacidade que os materiais têm, que o material tem de atrair um ao outro, ó. Nós falamos sobre magnetismo. Vamos falar sobre condutibilidade térmica. O que é isso com condutibilidade térmica? É a capacidade, ó, que o material, ou seja, que o alumínio tem de se aquecer, ou metal, ou ferro, ele tem de se aquecer e aquecer o alimento ou o material que está aqui dentro da panela. Se a panela estiver no fogo com água fervendo, ó, ela foi aquecida, o alumínio foi aquecido e aqueceu o elemento água que está dentro dele. Então, a capacidade que ele tem de transmitir o quê? De transmitir a temperatura. É igual se a água estiver gelada. Se eu colocar a água aqui, ó, e levar no congelador, a água vai ficar o quê? Gelada. E se eu colocar a mão aqui no alumínio, eu vou sentir que ele está o quê? Frio. A mesma coisa, se o alumínio estiver no fogo e eu levar a mão no alumínio, eu vou o quê? Queimar. Então, isso daqui que chama, ó, condutibilidade térmica. Aí nós vamos falar sobre um outro, que é sobre condutibilidade elétrica. O que é isso, condutibilidade elétrica? É a capacidade que o material tem de conduzir a energia elétrica, ó. De conduzir energia elétrica. Dentro do fio, nós temos, ó, o cobre. Nós usamos o cobre.
para transmitir a energia, para transmitir a corrente elétrica, nós vamos usar o material, o cobre, que ele fica encapado com esse plástico que nós chamamos de isolante. Esse isolante é a capacidade, ele tem assim de nos protegermos para não levarmos choque. Por isso que quando tem algum fio que está na energia, nós podemos segurar, né? Um cuidado que nós não vamos levar choque. Se não fosse o isolante, essa capinha de plástico aqui, se nós segurássemos no cobre que está aqui dentro, nós íamos levar o quê? Choque. Aí nós vamos também falarmos sobre a dureza. O que é a dureza? A dureza é a capacidade que um material tem de não permitir de ser o quê? Escrito, tipo, eu tenho aqui, ó, a cola. Ela é o quê? Ó, um material de dureza, é um plástico. Ela não permite, ó, que a tinta do lápis fique nela, ó. Eu posso riscar, ó, que não vai. É como aqui essa vasilha de plástico. Eu vou riscar, ó. Eu não vou conseguir transmitir a tinta do lápis para o material. Isso é o que? Um exemplo de dureza. Então, meninos e meninas, nós hoje tivemos a aula de ciência no Grupo Meet falando sobre a propriedade física dos materiais. Que na natureza nós vamos encontrar materiais artificiais e naturais. E também falamos sobre as propriedades do que? Dos materiais, que é densidade, que foi a resistência, a elasticidade, a dureza, a condutibilidade elétrica, o magnetismo e a condutibilidade térmica. Aí eu vou deixar para vocês uma tarefinha lá na devolutiva, como eu disse para vocês na aula do Google Meet, né? Vou deixar uma tarefinha lá para vocês e aí eu espero que eu receba essa devolutiva lá na plataforma, viu? Então, tchau e até a próxima aula de ciências.